Vamos esperar alguém entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, que eu não sei. Vamos começar a nossa live. Vai entrando aí, pessoal. Boa noite. Não é aqui. Vou fazer uma transmissão ao vivo com. Tô ligado. Peraí. Eu tenho que. Eita. Uai, Iracema, a gente não ia fazer a live no auxílio no parto? É com você? Como é que eu faço? Não sei. Vê se troca o perfil aí. Tô tentando achar o auxílio no parto e não tô conseguindo. Mas você que sabe. Achei. Consegui. Ver se vai dar certo agora. Aí, agora sim. Eu que entrei com o perfil errado. Eu já tava bugado aqui, falei, meu Deus, não sei fazer isso, não sei, não sei entrar com ninguém online, ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal Eu que tô tá ao vivo ouvindo com aí. eco. Ixi, Maria. O que será? É que é o É, fone? não, e eu já vi várias, não, eu já vi várias pessoas que estão ficando com eco também. Eu tava rezando pra não dar, mas Peraí, eu vou já tirar o acabei de fone e passar em testar. outra live. Sim, tenta. Não, Eu tô te ouvindo. mas com eco ou sem eco? Ficou com eco ainda? Tá com eco? Não, agora tá sem eco. Não, agora tá sem. Ah, então bora sem. Tá, mas tá Tá me ouvindo ótimo. bem, né? Tá. Tô, E a tá galera que ótimo. tá aí tá vendo e ouvindo a gente bem? Vocês vão avisando aí a gente. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Iracema, né? Meu nome é Lucimar e eu tô aqui no História Católica juntamente com o meu noivo Yuri. E hoje a gente, né, convidou a Iracema para fazer essa live com a gente, para a gente tratar um pouco a respeito de aborto, né? Iracema pode se apresentar primeiro. Bom, eu sou Iracema, eu sou uma das administradoras do perfil Auxílio no Parto. Nós estamos aqui hoje. Quem não for lá do nosso seguidor e quiser dar uma passadinha lá, essa semana teve bastante coisa sobre aborto, sobre a dignidade da vida humana, então a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu sou casada, sou católica, sou psicóloga, tenho 6 filhos. Então tenho. Mas não me acho em condição de autoridade, não. Vim só para falar coisas que a gente vê na vida mesmo, né? E coisas que a gente precisa saber como cristão para poder encarar o que tem acontecido hoje, né, no país. Sem dúvidas. É, então, então já vamos direto ao ponto, né? Vamos. A gente vai começar aqui. Eu esqueci o outro caderno. Mas enfim, eu vou pegar, Sem peraí. problemas. Um Ah, minuto. só uma coisa. Enquanto Pode você falar. vai, eu vou conversando aqui. Por recomendação também de uma amiga, né? Antes de a gente começar a falar sobre aborto e sobre tudo o que envolve, né, a relação política, de política pública, de história, né, sobre aborto, eu queria falar com as mulheres também que estão assistindo ou que vão assistir depois, ou você que é o namorado ou que é, né, conhece alguém que esteja com medo, às vezes tem até sintomas de depressão ou de ansiedade, está em uma situação que não está favorável, não sei qual é a situação, né? São inúmeras situações hoje. E, e pense em abortar, né? Com vocês que a gente quer falar também.
né? Então, não, vamos falar de muitas coisas hoje aqui. Não se sinta acuada, não se sinta acusada, né? E me coloco aqui como o porta-voz de muitas e muitas e muitas pessoas que estão rezando por essas mulheres, que estão pensando em abortar, que estão inseguras com a própria vida, com a vida do bebê, seja por causa dessa situação toda de pandemia, seja porque foi abandonada pela família, seja porque pensa que o bebê vai interromper um sonho, vai ser algo que viria trazer a fazer essa mulher perder algo na vida, né? E não é, né? Sinta-se acolhida por nós, nós nos colocamos à disposição lá no auxílio no parto, nos chamem no chat se for necessário. Também as pessoas que são pró-vida, que trabalham, né, com toda essa rede de amparo a essas mulheres, entre em contato também com a gente, porque às vezes a gente precisa, alguém procura hoje mesmo, nós procuramos contatos de pessoas e às vezes a gente em determinado estado ou em determinada região a gente não consegue um contato presencial, porque a gente não sabe a quem chamar. Então, se você tiver esse tipo de trabalho, ou se você for uma dessas mulheres que está se sentindo acuada, né, e que tem medo, nos procure, né? Nós vamos para o acolhimento, não é uma situação de julgamento e nem nada disso. E se você não tem coragem de procurar e dizer que deseja abortar, que está atendendo a isso, a esse tipo de pensamento, eu ainda assim me coloco na condição de porta-voz de tantas outras pessoas, né, adultos, crianças, jovens, mulheres e homens que rezam por você, que rezam pelo seu bebê e que reconhecem a dignidade da vida de vocês, né? Vocês não valem menos porque estão nessa situação e, e sintam-se acolhidas, né? Saibam que vocês serão amparadas, né? Amparadas afetivamente, né? Psicologicamente, se for o caso. Então, não tenham medo de procurar nenhum tipo de ajuda, seja através de nós, seja através de tantos outros tipos de pessoas que possam ajudar, seja na internet ou presencialmente. Eu acho que isso é muito importante, né? Lembrei de uma coisa aqui agora, né, no começo, vamos fazer uma oração, né? Por Pedir favor. que nosso Senhor Jesus Cristo venha estar em nosso meio agora, em todas as pessoas que assistirem essa live, né? Que venha alcançar essas pessoas que entrarem aqui, nem que seja por um minutinho, né? Para que a mão de Deus venha tocar-lhes, né? Especialmente as que estão em situação de vulnerabilidade, de medo, de doença, né? Principalmente as Sim. gestantes. E todas as famílias também, né? Que a Sagrada Família vem interceder em defesa da vida, né? Em defesa das nossas famílias, da nossa nação e do mundo inteiro também, né? Todos os doentes aí também de coronavírus. Então vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, Sim. cheia de graça, o Cheia de Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Então, vamos começar a tratar do tema. Eu acho que esse ponto que você já trouxe no início, né, a respeito do acolhimento, é importantíssimo e faz toda a diferença, né, nas histórias que a gente vê. Todo mundo tem um caso na família de alguém que sofre, né, pela descoberta de uma gestação, que é uma coisa tão bonita e que, infelizmente, na nossa sociedade, né, se o barulho da rua estiver atrapalhando, você me fala que eu boto o fone, eu acho que vai ficar. Não sei, não sei, vamos ver. Se estiver atrapalhando o barulho aí, você me fala. Enfim, eu acho que essa parte desse acolhimento ele é muito importante, que a gente conhece, né, pessoas que precisaram desse acolhimento e o acolhimento fez toda a diferença, né, na vida deles. Eu mesmo tenho familiares assim, acho que todo mundo tem alguém, né, que às vezes ficou desesperado quando descobriu uma gestação e tendo um apoio ali familiar, aquele núcleo, né, de gente ali dando um apoio emocional, um apoio mesmo, né, às vezes até financeiro, físico, enfim, conseguiu ali levar a gestação até o fim, né, e ter aí a criança. Sim. Você quer tratar de alguma coisa no começo? Sim, é sobre isso, assim, sobre já, né, de entrada falando sobre acolhimento e impacto disso na família, muitas
das feministas, das pessoas que defendem aborto, elas dizem que a mulher vai se sentir traumatizada e vai, sei lá, carregar essa criança, vai olhar para a criança e vai lembrar do, né, que não queria ter, ou que foi estuprada, ou situações e afins. Porém, muitas delas deixam muito bem escondido também o impacto psicológico negativo do aborto, né? Não de carregar a gestação. Então, assim, se é uma pessoa que hoje já está com medo, já está se sentindo, às vezes, abandonada também, né? Solitária, não tem perspectiva de futuro, se está vendo desesperada, desamparada com uma gestação, essa pessoa nada garante que um aborto vai fazer essa pessoa ter um bem-estar maior depois. Nada garante que essa mulher, só porque abortou, agora eu vou ficar tranquila, então. Na verdade, isso é ainda pior, né? As mulheres que se envolvem em aborto provocado, elas tendem, muitas delas, a desenvolver depois depressão, várias síndromes e transtornos, pensamentos suicidas, quase a metade delas desenvolve tendência ao suicídio. Algumas desenvolvem, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, inclusive ficam trazendo à memória cenas do aborto, da situação em que o aborto aconteceu. Então, assim, isso é um impacto para a vida da mulher inestimável, sabe? Um trauma, assim, que muitas vezes não vai ser superado por nada, nenhum outro benefício. Inclusive, há casos de mulheres que buscam depois gravidezes de substituição. Então, eu tirei, né, um bebê, eu abortei uma criança há 10 anos e agora eu tô casada e quero ter o meu bebê que eu não tive. E ela fica tendo filhos, às vezes tem 2, 3 filhos, tentando ocupar esse vazio que foi deixado por esse bebê que ela não teve. E até o vínculo dela com esses filhos que ela tem posteriormente, muitas vezes fica prejudicado por causa da memória do bebê que faleceu. Então é uma ilusão você dizer que aborto é uma saída para um sofrimento psicológico, né? Na verdade, isso vai desencadear algo muito pior depois também. Só a porta, né? Então já entro com a notícia, né, que a gente estava falando hoje de manhã, né, na CI Digital, de uma jovem que se suicidou depois de não superar o trauma do aborto, né? Além dela ter assassinado o próprio filho, né, o trauma que o aborto gerou nela, psicologicamente falando, muito mais do que se ela tivesse, por exemplo, uma criança numa situação de vulnerabilidade. Ela era uma jovem mãe solteira, na verdade ela era noiva, né, descobriu a gravidez e aí o noivo rompeu o noivado. E aí, a falta dessa equipe de apoio, né, dessa núcleo de apoio que a gente está dizendo aqui, que a gente se disponibiliza, fez com que ela, né, numa situação de desespero, né, realizasse o aborto. E aí, um mês depois do aborto, né, a Rede Digital vai dizer que ela se suicidou, né, ouvindo uma música do Ed Sheeran, que relata um aborto espontâneo. É uma música muito triste, eu fui dar uma olhada, chama Small Bump. Ela trata um pouco dessa questão de perder um filho e tudo mais, mas uma questão espontânea, né? E ela ouvindo essa música, se suicidou. Né? Então, uma situação muito trágica e a gente vê, né, que ao invés de, como você falou, tentar resolver um problema, né, de conseguir resolver um problema que ela estava tentando resolver, na verdade, ela trouxe outro Acaba problema criando para outro. si. Sim, sem Exato. dúvidas. E aí a gente já entra no porquê que a gente está falando desse tema, né? Falar de aborto é uma luta da igreja, né? Nessa modernidade. A igreja sempre bate firme em cima disso e nós cristãos temos que defender essa causa, né? Muitas vezes esse tema ele é deixado de falar, apesar de que as pessoas, né, são contra o aborto no Brasil, mas eles deixam de relatar esse tipo de coisa por N motivos aí na sociedade. E a gente, como cristãos, como conservadores, temos que trazer isso sempre em pauta, né? A vida em primeiro lugar, né? A vida desde a sua concepção. E aí que tá, né? A gente tá no meio de uma pandemia, né? Aí a OMS vem, inclui o aborto como serviço essencial, né? Na pandemia. E hoje, né? Hoje, nesses dias, né? Desse mês,
o nosso Supremo Tribunal Federal entrou com a ação, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade Cadê? para, né, liberar o aborto em caso de Zika vírus, né? Essa Uhum. ação vai ser votada, vai iniciar a votação amanhã, né? Ela pode demorar mais de uma semana aí para acontecer e pode ser que demore menos tempo. Então, nós conservadores temos que estar, né, frente a esse ativismo judicial do STF. E aí, por isso que a gente vai Isso. abordar esse tema aqui hoje. Durante as nossas abordagens, eu sempre vou lembrar isso e vou lembrar que todo mundo que estiver vendo a live para fazer alguma coisa, né, nem que seja postar a hashtag aborto não aí no Instagram, no Twitter, né? Twitter tem mais relevância para a política, tá? Ou, sei lá, enviar um e-mail, né, para os ministros aí do STF, a gente vai disponibilizar essa lista também. Ou fazer alguma coisa, né? Faça barulho, né? Hoje, amanhã, nos próximos dias, né? Com certeza, isso não, se eles pautarem amanhã mesmo, né? Que eles não revogaram essa pauta, né? Foi pedido para revogar, não revogaram. Sim. Se eles pautarem isso amanhã mesmo, então vai demorar uns dias aí ainda e a gente tem que fazer bastante barulho para mostrar que isso é uma pauta de insatisfação popular, né? Nós não queremos que isso seja nem mensurado aí na nossa Suprema Corte, né? Uhum, isso mesmo. E é importante a gente trazer isso porque a gente não chega a esse ponto de ter o aborto sendo discutido na STF de uma hora para outra, né? A gente vem num processo de engenharia social de muitos anos, até sugeriram aqui, né, falar para cada um para fazer um quadro e mostrar as posições. O nosso STF hoje, né, partindo de pronunciamentos anteriores dos ministros, eu acredito, se eu não me falha assim, se eu não estou muito errada, quase todos eles são favoráveis ao aborto em alguma situação. E a gente não Infelizmente. chega a a gente não chega a esse ponto de uma hora para outra. O que a gente tem hoje, né, como você falou, o povo brasileiro é um povo né, assim, que tem uma tendência, graças a Deus, a conservar pelo menos esse aspecto da moral, né? De que a vida importa, né? De que mesmo bebês deficientes, né? Têm sua dignidade. Qualquer bebê tem dignidade, qualquer pessoa, mesmo que tenha menos de 12 semanas de vida, tem dignidade. E esse não é um valor que hoje muitas das pessoas hoje que têm voz no nosso país não conservam, né? Os nossos ministros da STF não tendem a isso, muitos dos nossos políticos não tendem a isso, muitas das pessoas, dos artistas, dos intelectuais, eles não tendem a isso. Quem tende a isso é o povo, e o povo hoje não sabe escolher quem vai lhe dar voz, né? A gente passa por um processo difícil de política no nosso país, então é uma questão de rearranjos que estão sendo formados e tudo. É, assim, se a gente parar para pensar aonde isso vai parar, se torna tudo muito grave, porque a gente vai ignorando uma situação aqui, ignorando uma outra situação ali, e quando chega no final a gente vai se deparar com uma situação dessa. O que que aconteceu? Há muitos anos o Congresso tenta botar em pauta a votação sobre a legalização do aborto, porque ainda que se faça aborto hoje no país, isso não é legalizado, né? Ele só é aceito em determinadas situações, mas ele não é legalizado. Então, o que acontece? O Congresso muitas vezes já tentou colocar isso em pauta e por causa da pressão popular, porque os congressistas tendem a depender do nosso voto por qualquer motivo que seja, eles acabam recuando quando a população se manifesta. E aí é por isso que o STF está todo, né, colocando as asas de fora, indo atrás de ativismo judicial, como já tem sido falado tanto, às vezes a gente aqui vai ser repetitiva, porque isso já tem sido muito abordado e tem que ser abordado mais. Mas eles estão fazendo isso por quê? Porque eles não representam a voz da população. Só que hoje eles carregam uma missão, digamos assim, diante das pessoas que não têm os mesmos valores que nós, eles carregam a missão de implantar estes planos todos, né?
sem, como eles não devem nada, né? Como já foi dito por um dos ministros do Supremo, que eles não devem nada para a Lewandowski. população. Eu não me lembrava quem era, ótimo lembrar. Que eles não devem nada para a população porque eles não foram eleitos por voto popular. Depois que eles são instituídos, eles estão para lá para isso mesmo. A Então, eles vergonha. estão lá para impor a agenda que eles carregam. E isso vem enraizado, sendo plantado, sendo semeado há muitos e muitos anos. A gente fala de revolução francesa, a gente fala de ondas do feminismo, tem gente que fala, ah, porque a primeira onda do feminismo era boa. Gente, até hoje eu não consegui achar onde era, entendeu? A Tem onda boa padre que não fala chegou. na melhor, não, na maior da boa vontade, ah, porque a tal onda foi boa, porque a primeira onda era assim. Não era. Se você for olhar as teóricas, né, do feminismo, nenhuma delas via a família e a conservação da família e da vida como um bem, nenhuma delas viu. E quando o cerne está errado, o resto todo vai estar errado. A gente não tem como debater por igual com uma pessoa que não conserva minimamente os mesmos valores que nós. Né? Então, assim, a gente já parte de um pressuposto muito errado. A gente entende, assim como, né, já foi cientificamente, inclusive, é, discutido isso, que a vida começa na concepção e que tudo mais, que tudo isso que a gente sabe através da doutrina da igreja e que a gente reconvida as pessoas a lembrarem, né, que a alma é infundida na hora da concepção, é, porque até 12 semanas ainda não é uma pessoa, ela tem DNA próprio, ela já não é, né, igual à mulher, ela já é uma pessoa separada, ela só precisa de tempo e condições para conseguir sobreviver aquilo dali. Se a gente parte desse pressuposto, e quem não acredita que a criança seja uma criança dentro do ventre, ela já desconsidera toda a dignidade da pessoa, porque ela não tem 12 semanas, ou porque ela não sente dor. Eu já vi, inclusive, olha como é que as coisas vão. Eles partem de questões mínimas, como eu falei, né? Coisas que foram semeadas há muitos anos em revoluções, em pequenos teóricos e tudo mais. O Olavo fala que o que a esquerda vai fazer, ela bota em ata primeiro, porque a gente não lê a ata, né? Então, isso tudo já vem vindo há muito tempo sendo semeado na sociedade, a gente não percebe, a gente não tá vendo, para chegar aqui e começar primeiro com vamos aceitar aborto em caso de estupro, daqui mais um pouquinho a gente aceita um aborto porque o anencéfalo ele não tem o cérebro formado direito. Aí a gente vai hoje discutir a, o aborto de microcefálico. Há teóricos, eu já vi artigo, isso não foi fake news, porque daí veio gente discutir comigo falando que era fake news e tudo mais. Eu achei o artigo, era em inglês, eu imagino que seja americano, mas eu não tenho certeza de pessoas que defendiam a morte, duas pessoas, era um homem e uma mulher, agora eu não faço ideia do nome dos autores, eu não me lembro, que defendiam morte de crianças até 5 anos porque elas Meu não Deus. eram autoconscientes. Meu Deus. É para isso que isso tá aí. Não é só para defender o direito da mulher, não é só para resguardar a saúde psicológica de uma mulher, não é para isso, Sim, é um né? É para pensamento louco, né? modificar. Isso é para destruir todo o fundamento sobre os quais a nossa sociedade foi erigida, que é o respeito à vida, que é o reconhecimento da dignidade humana. Então, a gente começa partindo de cerceando, né, o cerne da questão, cerceando os pequenos valores para conseguir alcançar tudo isso. E se a gente não conseguir abrir os nossos olhos e abrir os olhos a quem tenha interesse, a quem seja importante conversar sobre isso, essas pessoas vão monopolizando os discursos. Essas pessoas que têm voz, esses artistas que têm 1 milhão de seguidores no Instagram, esse povo que está lá, esse ministro bendito que está lá para defender a, a morte de crianças pequenas, um congressista que vai falar isso, essas pessoas vão dominando o tema publicamente e vão dominando as pessoas com pouca informação. Por quê?
Ah, coitada da mulher que foi estuprada, realmente, coitadinha, né? O Estado a abandonou. Primeiro não resguardou, não teve segurança, e agora ela tá grávida, não tem nem o direito de abortar. Então você perde, passa de um princípio de conservação da vida e da dignidade de uma pessoa que está dentro. Ah, tanto é que não se pode discutir pena de morte para estuprador, não é? Não se pode, né? O Não, porque estuprador não tá tudo bem existe. pra ele. Isso, mas o bebezinho que tá ali inocente, nada justificaria a morte de um bebê inocente, né? Então, assim, é muita inocência também acreditar que isso foi feito de uma hora para outra e que essas pessoas estão aí por causa de X ou Y. Não, isso é um processo de engenharia social muito grande que a gente não está acompanhando, a gente não está vendo acontecer. Sim, eu vi um médico católico falando, fez uma live com a doutora Filó agora de manhã não, às 18 eu acho, né? Tava assistindo um Isso, pouco. agora. E ele teve uma filha não com Zika vírus. A mulher grávida dele contraiu o Zika vírus na gravidez, né? E foi levantada a hipótese, né, por amigos médicos do aborto e tal. E ele explica, ele fala que não faz nenhum sentido, entendeu? A chance da criança nascer com alguma sequela é de 8% e ainda que nascesse, né, a filha dele. Aí ele faz a analogia. Como que você vai considerar, né, que o feto ali, a criança, o bebê, é um amontoado de células, sendo que quando a pessoa descobre a gravidez, ela ou já comemora, ou já fica triste, sei lá, né, infelizmente, mas assim, ela já considera, ah, você vai ser pai, ah, você vai ser mãe. Ah, mãe de quê? Né? A gente só pode ser mãe ou pai de uma pessoa, né? Então, se aquela criança, como o pessoal diz por aí, né, mentindo, né, é um amontoado de células, ou não é uma vida, não é um ser humano, então por que que você fala que você vai ser mãe? Você não pode ser mãe de uma coisa, Sim, né? Você é mãe de uma pessoa, né? Uma pessoa com sim. alma, né? E aí ele até fala, né, que desde quando, né, ele descobriu que a mulher dele estava grávida, ele já dizia que ele ia ser pai, né? Falou para a mãe dele, olha, a senhora vai ser vó, né? O quanto isso é bonito. E enxergar essa dignidade da pessoa humana não traria jamais isso em pauta, né, numa sociedade, né? Quando você enxerga a dignidade da pessoa humana, você não pauta a vida de ninguém. Você não fica assim, Sim. ah, quem que eu vou matar hoje, né? Quem que vai viver, quem que vai morrer, né? Jamais, isso é diabólico, né? Tanto que o Dr. Peter Crift vai dizer, né? O aborto é a paródia demoníaca do anticristo. É por isso que eles usam as mesmas palavras sagradas. Isso é meu corpo, Isso é o meu né? corpo. Em forma de blasfêmia. Olha que pesado que é isso, né? Então, o próprio Cristo que vem dá o seu corpo, né? Quando ele dá o corpo dele, significa que é algo muito sagrado, né? Muito santo, né? É o corpo de Cristo, né? O corpo de Deus, né? E nós, como imagem e semelhança de Deus, né? Temos a nossa dignidade de pessoa humana, né? De alma, né? De ser, de alma Sim. imortal, né? Que tá ali desde a concepção, que tem a mão de Deus, né? Quão é bonito quando a gente imagina, quando a gente vislumbra esse toque de Deus ali, né? A ação da graça de Deus na alma humana. E pautar isso, na verdade, é um afrontar a Deus, né? É um afronta ao próprio doador da vida, né? Deus deu a vida, Sim. né? É um dom, né? A vida é um dom, né? E aí você vem e pauta a morte dessa vida, né? A interrupção dessa vida, né? De uma forma tão monstruosa, né? Tão Sim. absurda. E é a porta, né? Como você falou, é a porta para as outras coisas, né? É daí que começa os casos, né? Charlie Gard lá, né? O bebê que já Sim. nascido, né? Com problemas de saúde e o Estado pautando se ele ia viver ou não, né? Que absurdo, né? Sim. Onde que a gente foi parar? Inclusive, não precisava nenhuma intervenção, ele só precisava de De respirador. cuidados, Ele tava, era uma criança lá e estava lá para viver. E eu me lembro, assim, parece que de quando saúde. esses casos, é claro que a gente se sensibiliza muito com a causa, mas quando aparecem esses casos, assim, igual do Charlie, que era só um bebezinho, gente, e ele não ia precisar de nada, o Estado não precisava pagar um cuidador para ele, os pais já tinham buscado tratamento, já tinham para onde levar, né? Assim, ele não traria prejuízo nem financeiro, se fosse o caso, porque a primeira alegação era essa, né? Nem isso mais ele traria e não foi dado a ele o direito de viver. Então, as pessoas perdem completamente a noção, né? É, aqui até se fala, né? A moça está perguntando sobre a gravidez por meio de estupro. Uhum. É uma gravidez, é uma pessoa. Então, a gente tem que acolher a mulher, a gente tem que tratar dessa mulher, a gente não vai ignorar esse fato que também é um trauma.
Mas aonde é que mais um trauma vai trazer algum tipo de benefício para essa mulher, né? A gente precisa, como eu falei, né? Enquanto a gente não conseguir solidificar o cerne, se a gente começa a cercear o cerne das coisas, elas vão tender para um lugar assim tenebroso, sabe? A gente está falando de anos e anos e anos de engenharia social, né? A gente conversou hoje de manhã também sobre o relatório Kissinger. Quem não conhece, procure, né? Porque assim, o relatório Kissinger, ele é assim, ele veio, como eu falei, da ata, tá tudo escrito lá, com todas as letras. O que é para fazer? Reengenharia social. A gente tem que reorganizar a sociedade a fim de satisfazer os nossos interesses. No caso, hoje, Fundação Rockefeller e Fundação Ford. É só isso. Não é em favor da mulher. Margaret Sanger foi lá fazer toda a propaganda dela. Não é em favor da mulher. Não é pelo bem da mulher. Não é visando o bem-estar da mulher. É apenas tendo uma meta, uma visão ideológica, seja ela política, seja ela financeira, econômica. É apenas isso, ele não está olhando para pessoas, ela está olhando para número. Eu preciso reduzir a população, então eu vou ajudar a ensinar as mulheres que se elas tiverem menos filhos, elas podem fazer isso e isso, elas são livres para fazer tal coisa e tal coisa. É, reorganizar as famílias de forma que elas nem possam mais, né, igual as mulheres falam hoje de rede de apoio, por exemplo. É muito mais difícil você criar 6 filhos sem ninguém por perto do que criar um só, né? E ainda assim, é possível, não é impossível, mas Aprova aí. você começa a plantar isso no coração das mulheres, de que elas precisam ter uma carreira, de que ganhar mais é melhor. É claro que ganhar mais é melhor, mas é muito possível viver com menos, né? Então isso, quando eu li sobre o relatório Kissinger a primeira vez, eu olhei e falei assim, gente, não é possível que tá tudo isso escrito aqui mostrando assim por A mais B. Está tudo escrito lá. Então, não foi as coisas, como eu falei, elas não acontecem por acaso, né? Isso tudo vem sido é, feito há muito tempo, e as mulheres estão nisso apenas como engrenagem do processo. Só Ninguém está usadas. olhando pelo bem, é só mesmo, né? E, inclusive no relatório está escrito que ninguém consegue reduzir a população e aumentar o ganho econômico sem aborto. Nenhum país conseguiu sem isso. Então, assim, quando você vê isso escrito totalmente às claras, você fala, não é possível, que não tem nenhum simbolismo aqui, não tem nada para ser interpretado aqui. É só isso. Então, a gente ensina para as mulheres ela, que ela controle, exato, a palavra que eles usam lá é controle populacional. Olha aí que coisa mais óbvia, controle populacional. Você não está nem fingindo que você quer controlar a situação, que você quer controlar a política, que você quer controlar todas as Ajudar instâncias alguém. da sociedade. Não, o que está escrito lá é justamente isso. Vamos estender os nossos tentáculos. E aí é como dizem, né? Siga o dinheiro. Você começa a ver, quem é que tá é, por trás daquela mulherzinha ali que tá, por exemplo, Débora Diniz, toda lá bonita, militando em favor do aborto. Vamos abrir clínicas, vamos é, é, como é que chama, gente? Descriminalizar o aborto no Brasil. Vai lá ver de onde está vindo o dinheiro para que ela tenha tido esta formação. Vai lá ver de onde está vindo o dinheiro para que ela faça as viagens que ela faz. Vai lá ver de onde está vindo o dinheiro para que ela faça o discurso que ela faz. Quem é que coloca ela lá dentro do Congresso para falar? Então, assim, é só andar, né? Siga o dinheiro que você vai encontrar de quem é o interesse. Ela não está interessada na mulher pobre lá que está desesperada porque está grávida do 7º filho, está grávida do 8º filho e não sabe mais o que fazer. Ela não tá, essa mulher precisa de ser acolhida, de ser encaminhada para políticas públicas que possam favorecê-la, de pessoas que possam acolhê-la para ajudá-la a cuidar das crianças.
Às vezes é uma mulher que é pobre realmente. Ela não é porque ela é pobre que essa criança não vai ter direito de viver também, Sim, entende? Então é algo que tem sido muito discutido e que as pessoas vão perdendo a sensibilidade por causa do nível de discussão também, né? sim. Fala que vamos, ah, coitada, foi abortar, foi estuprada, então pode abortar, foi estuprada, então pode abortar. Primeiro isso choca, daqui a pouco isso fica comum, né? Sim, e é aquilo que Então, eles dizem, né? Pelo crime de ter um pai criminoso, sua sentença vai ser qual? Criança morrer, né? Olha, vê se isso faz algum sentido, né? Você tem um pai que cometeu um crime, você não cometeu crime algum, entendeu? E você tem um pai que cometeu um crime e por causa disso você vai morrer, né? E eles jogam isso, né, em cima daquelas lógicas esquerdistas. E pegando essa lógica esquerdista, você vê que também não faz sentido. Que é aquele mesmo esquerdista que defende o auxílio reclusão. Qual que é a justificativa do auxílio reclusão? Dá dinheiro, porque a família não tem culpa do crime que o pai cometeu. Então vamos ajudar a família. Só que aí quando pega o caminho inverso, né? A criança não tem culpa também do crime que o pai cometeu. Então por que ela merece morrer, né? sim, sim. E com certeza esse seria um segundo trauma, né, na vida da mãe que foi estuprada, né? O primeiro o estupro não tem como voltar mais atrás, né? As coisas acontecem, elas não desacontecem mais, né? E a Igreja Católica é Uhum. a primeira a prestar apoio, né? É a primeira que luta contra o aborto, né? Em defesa da vida, em defesa da pessoa humana. E a primeira que vem prestar essa rede de apoio, né? É a maior instituição, né, de acolhimento às mulheres, né, grávidas em situação de vulnerabilidade do mundo. Então, só de você ver isso, você vê que faz muito sentido, né, essa defesa da vida. Não é uma coisa tirada da cabeça, né? E esse negócio Sim. que você estava falando também a respeito de seguir o dinheiro, né? Qual que é o intuito, né, desses esquerdistas, né? O que que eles querem? Eles querem a morte da pessoa humana, não a morte apenas física, mas a morte da alma, né? Então é quando a pessoa deixa de ser pessoa, né? Você tira ali aquela essência de filho de Deus, aquela dignidade de filho de Deus. Então você vai despersonalizando, transforma a mulher em homem, né? Até porque assim é muito mais fácil você aderir à causa, né? Exatamente. Se É o que você se a você Sarah tá Winter conta, sendo balançado ao vento por aí afora, é muito mais fácil. O vento tá que vulnerável. sopra mais forte leva. O Kleber ali falando sobre o que seria, né, mais eficaz na ajuda. Os grupos pró-vidas têm um trabalho assim maravilhoso, mas hoje eles estão concentrados em lugares, por exemplo, aqui no meu estado, eu sei de uma associação que ajuda lá na capital. Meu estado é enorme. Então, assim, se eu precisasse de alguém, olha, tem uma mulher aqui na minha cidade e tal, vocês poderiam atender, vocês poderiam acolher, eles não estão aqui. O que a gente precisa hoje, primeiro, a- as redes sociais servem para muita coisa. Então, o que acontece às vezes é que a gente tá muito falando sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo. A hora que aparece alguém e fala assim: Olha, a minha irmã quer abortar, o que é que eu faço? A gente fala: Ah, então, não sei o quê. A gente precisa aderir à causa, a gente precisa abraçar essas pessoas. Às vezes, o que ela precisa, eu já falei isso algumas vezes. E eu repito, assim, às vezes a gente paga psicólogo porque não tem amigo para que ouvir a gente, né? Eu sei que isso eu sei que isso é real, assim. Então, seja essa pessoa. Às vezes você não vai conseguir dar uma orientação qualificada como daria um psicólogo, mas às vezes a pessoa só de estar nesse processo de externalizar essa preocupação, essa situação, essa condição de fragilidade, essa condição de vulnerabilidade, essa tensão entre o que fazer e o que não fazer, é... só isso, só de você ouvir, a pessoa já sente que há alguém ainda que se interessa pela história dela, ainda há alguém que está ali interessado em também ajudá-la, em também lutar por esse bebê que está no ventre dela. Eu escutei de uma paciente que ela falou assim que ela sabia de muita coisa, mas que ela às vezes ela precisava ver, né, ou ouvir de outras pessoas para afirmar aquilo que ela, tipo assim, ouvindo de outra pessoa, parecia que aquilo
se confirmava como uma verdade, né? E às vezes é isso que está faltando. Você chega lá para falar para a pessoa, olha, eu tenho um bebê e eu não sei o que eu faço, não sei o que, tal, tal, tal. Hoje, quem está pronta para ouvir essas mulheres são muitas feministas com um comprimidinho ali já para dar, ou com um contato de quem ela sabe que vai dar. O que é que a gente precisa fazer hoje? Acolher essas mulheres, mostrar que tem uma pessoa que se interessa pela sua vida, pela sua história. Encontrar, olha, eu tô aqui em outro estado, mas eu vou encontrar uma pessoa que vai poder te ajudar. Às vezes a preocupação da mulher é o que ela vai ter para dar de comer para essa criança. Ela não sabe se ela vai ter alguma coisa de dar para comer, para dar para comer para esse bebê. Então a gente vai encontrar, olha, vamos ver se a gente te ajuda a começar a produzir, vamos ajudar essa. Que formas que a gente pode encontrar? Tem política pública? Tem Bolsa Família, tem sei lá o que tem de dinheiro que essas pessoas deem, tem creche pública? Tem, mas a gente precisa de pessoas. Eu Apoio. acho que isso nos falta, entendeu? Porque tem Bolsa Família, eu posso ter um bebê, eu vou lá, registro, até aumenta o Bolsa Família a hora que você tem um bebê. Tem creche, como eu falei, tem creche pública, ou às vezes você paga lá R$ 100 para a mocinha lá que é a vizinha cuidar. Mas o que falta, às vezes, não é a mocinha que é a vizinha cuidar. É alguém que vai chegar na sua casa e vai olhar, você vai falar assim, cara, eu tô grávida, e agora? E ao invés da pessoa chegar na sua casa e olhar e falar assim: oi, tudo bem? Do que você tá precisando? Você já ganhou fralda? Você tem o que comer hoje? Né? Ou sei lá, a pessoa vai chegar e vai falar assim: nossa, mas você nem casou, já foi engravidar? Às vezes é isso que vai acontecer. Então, tem que haver políticas públicas? Tem, mas tem que haver muito mais sensibilidade das pessoas que lidam com essas mulheres, né? Principalmente da parte de nós mulheres, porque às vezes é a nós que elas vêm procurar, né? Então, assim, eu vou conversar com a Iracema, que ela é psicóloga, gente. Às vezes eu esqueço de responder as pessoas, não quando é grave assim, porque às vezes, tipo no WhatsApp mesmo, que a gente fixa a conversa, às vezes tá lá, eu tô lembrando. Mas se me mandou mensagem no, sei lá, por outro lugar, eu esqueci. Então eu mesma tenho que corrigir isso. Porque às vezes o que falta é essas mulheres serem vistas, né? Eu falo muito de criança isso, que às vezes o que falta para educar uma criança é ela ser vista. Essas mulheres também precisam ser vistas, né? Porque até foi falado aí acima, né? Há esse tipo de ideologia, né? O marxismo, toda essa tendência de esquerda que vem, ele busca a despersonalização até para que a pessoa seja manipulável. Essa mulher muitas vezes está despersonalizada, né? Ela às vezes até tem um emprego, ela tem alguma identidade externa, mas interiormente ela não sabe quem ela não sabe do potencial que ela tem, ela não sabe como é que ela vai poder cuidar desse filho se nem das emoções dela como mulher ela consegue lidar. Então, assim, eu sinto muito que falta isso, sabe? Alguém com quem você possa falar. Porque às vezes os recursos materiais não são o que falta. Às vezes é até uma mulher casada que quer abortar porque o marido falou que não queria mais nenhum filho. Então, essa mulher vai procurar ajuda onde? Ela tem comida em casa. Ela não é recurso financeiro que vai faltar. O que ela está desamparada é afetivamente. Então, a gente precisa é, criar, fomentar essas redes, né? Alcançar essas mulheres que estão precisando para que elas sejam acolhidas e se sintam amadas também. Sim, eu acho que são duas vertentes, né? Duas coisas que a gente precisa fazer. É agir em âmbito nacional, né? Então, cobrar desses ministros, não pode deixar eles fazer o que quiserem também lá, né? Sim, isso sem dúvida. Isso eu vejo Exato. muito que é feito hoje. E ser também apoio, entendeu? Se eu tô cobrando deles, né, a luta contra o aborto, eu também preciso ser um apoio de luta contra o aborto. Então, primeira coisa, o primeiro papel, quando alguém vem me comunicar a gravidez, o que que eu vou fazer? Né, rejubilar com essa pessoa, né? A pessoa tá ali num momento, Exato, 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 exato. tornar aquele momento um momento realmente de júbilo, porque Deus se alegra no céu, né, pelo nascimento de uma nova vida, de Isso. uma nova alma humana, né? Então, agir em âmbito nacional, cobrando. Eu vejo, assim, também essa questão do STF uma afronta também ao Poder Executivo. Por quê? Né, o Bolsonaro, semana passada, estava com a faixa lá, pró-vida, né, lá na frente do Palácio. Então, é uma Sim. afronta, não tem como.
Ele não pode interferir, porque senão vai dizer, né, que está conspirando contra outro poder, mas com certeza essa ação precisa ser gerada, sabe? A Damares ali no Ministério, né, dos Direitos Humanos tem que agir. E Direitos nós, eu, humanos. né, aqui na minha cidade, na minha rua, no meu bairro, tenho que agir como? Sendo uma referência. Como que eu Isso. vou ser referência? Todo mundo que me procurar, vou direcionar, vou ajudar, vou ser apoio, né? Se eu encontrar alguém nessa Uhum. situação, mesmo que não me procure, me oferecer ali para ajudar, para ser um apoio, que as pessoas possam contar comigo, saibam, né, que eu tô ali para ajudar, né, que eu tô ali para defender isso, Sim. né? E era isso, na verdade, que as famílias faziam antigamente, né? E hoje não fazem, né, infelizmente. Então, é um problema também endêmico na sociedade, né? Antigamente as famílias, elas eram organizadas, né, para superar os traumas, né? E hoje não, hoje eles não, as famílias não conseguem mais fazer isso e por isso saem, né? Sai todo mundo debandeado, perdido, né? E precisa do E nosso isso apoio, é engenharia social. Isso é muito parte da engenharia social, com certeza. né? Que as mulheres precisem trabalhar até não sei quantos anos, né? Antigamente, a minha mãe cuidou dos meus tios. Quando ela era criança, ela cuidava dos meus tios. Mas a não sei quantos metros tinha uma tia com os primos. Tinha uma, ainda que as crianças tivessem que se virar muito cedo, havia ali alguma forma de apoio entre Apoio. eles, né? E hoje, como eu falei, né, que isso tudo é parte de um processo de engenharia social. Isso a gente fala de pílula, isso a gente fala de camisinha, isso a gente fala de mudanças no status de casamento, a gente fala de trabalho da mulher fora de casa, sim, também. Eu sou uma mulher que trabalha fora de casa, que é mãe, e eu entendo esse. Não estou condenando, né, as mulheres que trabalham fora de casa, mas entendam, né? Se nós não estamos olhando os nossos filhos, alguém está, né? Então, assim, se hoje eu tenho 30 anos, 33 anos, as pessoas da minha geração e da sua passaram por escola, por mais católica que fosse, ela provavelmente sofreu algum tipo de doutrinação ideológica. Então, a gente tem que, quando a gente olhar algo que a gente olhar assim, não, mas é um direito da mulher, bota um filtro, dá um passinho atrás, vai olhar de onde saiu, vai ver como é que isso foi planejado socialmente, da onde veio essa ideia. Se não houver nada ali de uma engenharia social, cara, a gente tem 2.000 anos de história da era cristã, né? Se a gente colocar, por exemplo, os judeus, são 5.000 anos de história. Você acha mesmo que, sei lá, a Margaret Sanger, lá na década de 60, 70, 80, não me lembro certo qual foi a década que ela saiu espalhando, semeando a discórdia no mundo, você acha que ela tirou aquilo ali bem da cabecinha dela? Ela teve a ideia mais inovadora em 19, 20 anos de história? Não teve, entendeu? Isso tudo vem de tempos em tempos, essas coisas são cíclicas e elas voltam. Só que hoje as coisas são muito superdimensionadas por causa da velocidade da internet, por causa da política hoje, que tem uns tentáculos que se estendem, a gente nem tem ideia de até onde esses tentáculos conseguem chegar. Então, são coisas que para nós às vezes são inimagináveis, mas não se iludam, né? Eu tenho uma ideia brilhante agora, eu vou defender os direitos da mulher. Cara, vai lá procurar de onde é que isso saiu, porque normalmente boa coisa não é. Ou a gente está muito orientado dentro de valores que são milenares, né? Como você falou sobre o valor, né, da família cristã e tudo mais, ou a gente está vindo de um processo de destruição desses valores. Ou das duas, uma. A gente não tem muito para onde correr. E se a gente não entender essa dinâmica, se a gente não entender esse processo histórico que acontece, se a gente não entender essa manipulação política, né, e econômica que há por trás disso, a gente vira massa, a gente vira bolinha de brinquedinho na mão dessas pessoas que têm voz, como eu disse antes. Sim. E é tão demoníaco, né? Ano passado, eu acho, não, foi 2018. Eu acho que em 2018, né, eles conseguiram liberar o aborto na Argentina, né? E uma das frases de comemoração das feministas saiu até num jornal de grande circulação, dizendo assim: hoje teremos feto no café da manhã, né? Você vê o tanto que tão demoníaco que é isso, né? O padre Gabriel Amor vai dizer, né?
cada aborto é um sacrifício no altar de Satanás, né? Então, é uma coisa, uma afronta muito grande, né, à dignidade da pessoa humana, à alma da pessoa humana e ao próprio Deus, né? E é só observar, quem se denomina defensor da vida, ele é perseguido, ele é afrontado, ele enfrenta muitas dificuldades, né? Uma dessas pessoas foi a atriz Dulce Maria, né, da banda RBD, né, os adolescentes aí conhecem, conheceram, né, da minha época. Ela postou um vídeo, né, defendendo a causa pró-vida, né, contra o aborto, e ela foi muito atacada nas redes sociais. Então, para você ver que hoje em dia a gente não tem essa liberdade para os dois lados, né? É uma estratégia, né, muito complicada, mas ainda há esperança, né? Então, por exemplo, os abortistas fizeram um estudo na PUC de São Paulo e na Unicamp. E elas descobriram que 9%, apenas 9% dos, dos médicos e ginecologistas e obstetras achavam que o aborto deveria ser legalizado em qualquer situação. Apenas 9%, né? Então, quando eles vêm falar, eles vêm, porque a comunidade médica, né, é toda a favor do aborto. 9%, o que é 9% diante da comunidade médica do nosso país, né? É que Então, são assim, essas pessoas que fazem barulho, são essas pessoas que têm voz hoje em dia, né? Por exemplo, quando a gente fala de parto, né? Eu vim com o perfil do auxílio no parto também por isso. Nós, como católicas que defendemos o parto, é por causa da 91%, né, nossa da população. família. Sim, então é por causa da nossa família. Aí se você vai, tem muita gente, por exemplo, hoje que é da igreja, né, ou que tem uma visão política mais conservadora, que a hora que fala de parto já torce o nariz e já dá porrada porque acha que é pauta de feminista. Então, assim, você olha e você fala, cara, é porque quem tem voz, quem vai falar de parto por aí afora, são as feministas que, inclusive, são pró-aborto. Então, não é a mesma coisa, né? Essas pessoas que estão fazendo barulho, como diz, né, o ditado, né, cai muito, faz muito mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Então, assim, as coisas boas, né, a vida crescendo, os valores bons, às vezes são abafados por causa dessa balbúrdia toda desse povo que tem voz hoje em dia, né? Quem fez essa pesquisa? Eram feministas, provavelmente. Sim, Se você procurar artigos, por exemplo, hoje, sobre o sofrimento das mulheres que abortam, a maior parte dos textos que você vai encontrar são de mulheres pró-aborto. Eu falo assim, cara, elas mesmas estão dizendo do sofrimento psicológico decorrente do aborto. E aí, sabe, assim, parece que elas não conseguem fazer associação. encaixa. Então, a maior parte dos textos é delas. Por quê? Estão defendendo a mulher, mas isso serve como acusação para a própria causa, sabe? Então, são as pessoas que têm voz, infelizmente. Né? Igual você falou, a Dulce Maria lá era uma moça contra quantas pessoas que se insurgiram contra ela, né? E quem é que apareceu para defender essa moça? Será que apareceu gente para defender essa moça? Não nós que somos pé rapado aqui. Apareceu uma Mortais. outra pessoa que tenha voz pública para defendê-la? Será que apareceu, né? É isso que Então falta, não né? se tem. É o domínio do discurso, que inclusive faz parte da Engenharia reorganização social. social, da engenharia social. Então, assim, a gente volta sempre na mesma tecla, assim, enquanto nós, como católicos, nós, como pessoas agentes de políticas públicas, nós, como pessoas agentes na sociedade, enquanto a gente não se atentar a essas coisas, a gente vai continuar apanhando de abortistas, a gente vai continuar apanhando de pessoas que têm o monopólio do discurso. Vai ser sempre assim. Sim. Só mais um dado, antes da gente levar para as discussões finais. Eu peguei aqui um material falei errado, peraí, do site Estudos Nacionais, do Marlon de Rosa. E aí, esse material, ele pega o DataSUS, né, destrincha o DataSUS para desfazer as falácias das feministas, né, de dizer que, porque tantas mulheres morrem de aborto, né, no Brasil, aborto clandestino, se liberar o aborto, menos vão morrer, etc. Então, eu vou trazer só um tópico aqui, que é muita coisa, e depois, quem tiver interesse, dá uma pesquisada lá no site, é muito bom, é muito enriquecedor e esclarece muita coisa. Então, muita coisa assim, que às vezes, mesmo eu sendo contra o aborto, sem conhecer, eu falava, mas a gente não sabe, né? Vai que muita gente morre mesmo, né?
e não tinha esse dado, né? Ele traz esses dados, ele destrincha e explica, né, quão mentiroso é isso, né? Tanto os países que liberam aborto, né, os dados são fraudados, porque o número de abortos cresce, né? Eles falam, ah, é porque o número de abortos diminui quando liberam o aborto. Não faz nenhum Uhum, sentido, né? Isso é uhum. loucura total. Mas aqui ele fala assim: entre os defensores do aborto, as maiores discussões permeiam em morte por abortos clandestinos, né? As mortes das mães. Em 2014, 41 mulheres morreram em decorrência de abortos clandestinos, enquanto 54 mil pessoas, 41 mulheres, não é nem 50, enquanto 54 mil pessoas morrem anualmente pela violência no Brasil. Tire suas próprias conclusões, né? Então, de 50 mil, né, para 41 pessoas que morrem, né? E eles dizem que esse é um dado Sim. muito sério, a ponto de querer liberar o aborto, né? Qual a quantidade de aborto que vai aumentar? Com certeza, eu acho que vai ser pelo menos mais de 1.000, né? Sim. E aí ele traz, né? Até só um adendo, assim, né? Esse número tem algumas abortistas que falam: ah, mas é que os abortos acontecem clandestinos, como é que eles foram documentados? Não sei o que, ttt. Essas mulheres são mulheres que chegam no SUS em processo de abortamento provocado. Então, não é assim, eles tiram da cabeça como acontece com os dados das feministas, que as Que feministas, eles né, inventam. chutam. Então, isso são mulheres que chegam em processo de abortamento nas maternidades e nos hospitais. Dá para saber quando o aborto é provocado e quando o aborto é espontâneo, dá para saber por causa da medicação ou por perfuração, porque às vezes vão fazer uma curetagem e acabam perfurando a parede do útero. Tem muita coisa que pode acontecer e a mulher chega lá. é, Em processo de abortamento. Então é isso. O SUS notifica todos os atendimentos, inclusive esses, né? Então são notificados, inclusive, é, quando a mulher teve No sucesso aborto. no processo de abortamento, mas ela pode, por exemplo, pegar alguma infecção em decorrência do aborto provocado. Isso também entra nas estatísticas. Então, não é coisa tirada do além, como acontece quando as pessoas gostam de manipular as Sim. estatísticas. A gente tem muito dado aqui, muita informação, talvez a gente até possa postar nas páginas, compartilhar, enfim, mas, assim, é uma coisa que é uma questão muito mais de lógica óbvia do que de te apresentar dados aqui, né? Todo mundo sabe que é uma questão, no mínimo, delicada, não é no mínimo delicada, né? Delicadíssima, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que a gente está discutindo o indiscutível. A gente está discutindo o que nem deveria estar sendo pautado, né? Infelizmente. Uhum. E eu queria lembrar, né, o óbvio também, né, que hoje no Brasil, graças a Deus, o aborto é crime, né? Então, o aborto, ele é crime e ele é penível a pena, né, do aborto é prevista em Código Penal com 1 a 10 anos de prisão, né? Então, o Código Penal traz isso. E ele está no tópico de crime contra a vida e crime contra a pessoa humana. Então, quando os ministros do STF vêm pautar isso, eles vêm, né, atentar contra a Constituição, né, cláusula 1, né, da Constituição, né, vai Sim. dizer que é dever da nação defender a vida, né, da pessoa humana, né, então toda pessoa humana tem direito à vida, e quando ele vem ali atentar, é um atentado, né, contra a nossa Constituição Federal, contra a vida das pessoas, né, e contra também a maior parte dos brasileiros, né, que são contra o aborto. Isso mesmo. E assim, só como, né, já entrando já nos finalmente, só retomar duas coisas que é o que eu diria para qualquer pessoa que me pergunte sobre a causa do aborto, né? Que são essa questão de não se iludir, né, sobre a engenharia social, não acredite que não é política pública, não é caso de saúde pública, é caso de engenharia social, há muito interesse envolvido nisso. É, e não é como, né, esses dias atrás eu ouvi o Olavo falar assim, o problema não é a família, porque os herdeiros das grandes fundações, eles estão conservando as famílias deles. O que eles querem é destruir a sociedade como a gente conhece. Então, eles querem destruir a família dos outros, as deles não. A mim não Então, toca, né? sim, é um processo de engenharia social. E o segundo ponto é nós lembrarmos disso. Por mais que haja políticas públicas Tá que acabando. ofereçam serviço de
psicológico, serviço, dinheiro, Bolsa Família, não sei o que lá mais, nós precisamos acolher, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos felicitar essas pessoas por causa da vida nova que chega, né? Não se esqueçam de dar parabéns para as mulheres quando elas aparecerem grávidas, por favor.